Racing is life. Correr é vida, correr é viver. Qualquer coisa que acontece antes ou depois disso, tá só esperando, já dizia o personagem do Steve McQueen no filme Le Mans. Mas o que está por trás desse fascínio? É o prazer da competição, a euforia de uma vitória ou o simples gosto viciante de levar um carro de corrida ao limite, de zebra a zebra, de linha branca a linha branca? Correr é viver. Mais do que isso, correr é sentir-se vivo. Agora, 9.000 rotações. Meus caros acelerados e aceleradas, chegou a hora de mais um sonho antigo se tornar realidade. E que sonho! Sim, a partir dessa temporada, eu posso dizer que eu vou ser um piloto da Porsche. Você já acompanha há quase 10 anos, afinal, em 2014 o Acelerados nasceu, em 2024 ele vai completar a primeira década. Então, há 10 anos, vocês veem a nossa trajetória de muita paixão, muita luta e muita dedicação, desbravando barreiras. Eu comecei no automobilismo tardiamente, se você for olhar por um lado, mas também comecei muito cedo, desde 6, 7 anos curtindo as minhas corridas e desde 10, 12 anos correndo de kart. A vida mudou, eu não consegui, obviamente, seguir a carreira de um piloto profissional, fui trabalhar, fui cuidar da minha vida e com Acelerados pude retomar as competições na pista. E é claro que a Porsche sempre foi um sonho, sempre foi um objetivo e sempre foi uma categoria que eu estava mirando e entendendo quando eu poderia sentar nesse banco e acelerar. Sim, porque quando a gente sonha e a gente sonha alto, a gente trabalha para que esse sonho se torne realidade. Então eu coloquei lá na minha cabeça, nem que seja com 70 anos de idade, um dia eu vou correr de Porsche. E esse dia chegou, galera, graças a muitos apoiadores, graças a muitas pessoas que confiam no nosso trabalho, curtem o que a gente faz e vão colocar aqui a nossa marca no 82. Vão ser, nesse ano, 3 etapas no campeonato de Endurance da Porsche Cup, 3 etapas longas, onde eu vou ter aí um companheiro de equipe dividindo o carro comigo e talvez na terceira etapa até um outro companheiro de equipe, afinal uma etapa mais longa de 500 km. Então vocês vão acompanhar todos os dramas e todas as glórias, espero eu, de GC na pista de Porsche. Hoje esse capítulo começa aqui na sede da Porsche Cup, pertinho de Interlagos, para contar essa história que é feita de muita paixão. A Porsche Cup já tem 18 anos, completou a maioridade e começou como uma loucura com um apaixonado que vai contar um pouquinho pra gente de todo esse sonho, como ele chegou até aqui e como ele reúne apaixonados e malucos que amam Porsche, amam competição e amam fazer isso que a gente tem no sangue, talvez desde que nasce, e talvez isso explique a história de tudo estar esperando a próxima corrida. Quem conhece automobilismo brasileiro, até mundial, porque esse cara já desbravou aqui as Américas e outros lugares, sabe quem é o Denner Pires aqui, o criador, o fundador da Porsche Cup, que eu tenho o prazer de acelerar esse ano. Obrigado, Denner, por nos receber. Conta um pouquinho, como é que nasceu a Porsche Cup há 18 anos e em que ponto ela está hoje? Na verdade, eu diria que ela nasceu mesmo muito mais do que 18 anos atrás, né? Ali em 99, mais ou menos, foi a nossa primeira iniciativa para fazer o Porsche Cup. Esbarramos em alguns problemas de câmbio, de fornecimento de carros, enfim, até que em 2004 a gente trouxe um primeiro carro para demonstração e, de fato, em 2005 começou o campeonato. Foram, então, aí 5 anos de preparação, eu diria. Explica pra galera, esse aqui é um Porsche 911 GT3, né? Motor de 6 cilindros, aspirado, aquele ronco maravilhoso que a gente adora, mas não é um carro de rua adaptado. Ou melhor, ele é, mas ele vem pronto da Porsche. A Porsche vende o carro já feito para correr. Sim, a Porsche tem um departamento chamado Porsche Motorsport, diríamos assim que é uma fábrica à parte,
que fabrica os carros de corrida da Porsche. No caso do GT3 Cup, do Porsche Cup aqui, ele é produzido lá nesse departamento. Parte é feito dele, é fabricado até na própria linha dos carros de rua e parte é fabricado no departamento de competição. E ele vem já aqui para o Brasil, eu diria 99% pronto, porque ele já vem com tudo que vocês estão vendo, com a gaiola, com todo o sistema de airjack, motor preparado de competição, toda a eletrônica. Ele vem pronto para a corrida. E eu diria que a arquitetura dele é muito parecida com a de um GT3 de rua, mas na verdade tem uma série de pecinhas que tem ali um detalhe a mais para aguentar essa potência e também aguentar o quanto é usado ali de forma severa nas competições. Legal. Agora, galera, a gente vai fazer um tour aqui na oficina para vocês conhecerem como os carros são revisados. Bora lá! Em corridas convencionais, cada equipe tem o seu Porsche guardado. Quando dá problema, cada um por si, mas aqui vocês trabalham como um laboratório para a Porsche. A Porsche acompanha a Cup brasileira? Acompanha 100% do tempo. A gente vai conhecer ali uma sala de engenheiros que estão em contato com a Porsche o tempo inteiro, fazendo reporte de todos os carros, de todas as voltas, de tudo que aconteceu. E qual que é o objetivo disso? Se a gente percebe algum problema que está se iniciando ou algum carro teve de fato algum problema, documenta-se isso, manda para a Porsche e logo mais a Porsche vem com uma solução e espalha para o mundo todo. Perfeito. Então a gente funciona também como um laboratório para eles, informando que pode melhorar o produto. E aqui como é que funciona? Vocês têm 72 carros no total. Todos depois das corridas são revisados e passam por essa linha de montagem, sem diferença entre um carro ou outro. Sim, aqui nós temos duas linhas de montagem, onde tem um tempo por elevador, por baia de serviço, e em cada baia dessa tem uma equipe trabalhando. Isso para garantir a igualdade, ou seja, teu carro ele vai passar por todos esses estágios e em cada estágio uma equipe e vai ser aqui entregue pronto. O carro do teu concorrente vai passar pelas mesmas pessoas, pelo mesmo tempo e vai entregar aqui pronto. Isso garante para a gente uma igualdade entre os carros muito maior. Pessoal, para quem corre, existem duas palavras fundamentais: confiabilidade e equalização. Sem confiabilidade você não termina a corrida e sem equalização você não se diverte. Eu costumo dizer, a gente ama a corrida, mas andar num carro que é mais lento do que o do seu companheiro é uma coisa que ninguém quer, né, dele? Não, desanima totalmente, né? Eu me colocando no lugar de vocês, né, de piloto, diria, eu posso ficar até em último, mas desde que o meu carro tivesse as mesmas condições do que fez a pole. E esse é o nosso objetivo. E ainda além disso, às quartas-feiras que antecedem as corridas, a gente faz uma operação que chama-se shakedown, ou seja, a gente testa todos os carros, todos eles com pilotos que não correm no nosso campeonato, para ser uma coisa totalmente isenta, e os engenheiros ali analisando através do data os dados de todos os carros. Não é só a velocidade, é o G na curva, é o G de desaceleração. Tudo aquilo que é traduzido em performance tem que se igualar. Para vocês terem uma ideia, a gente teve um resultado do ano passado em Goiânia que também nos impressionou bastante. Foi a prova de Endurance, o Qualify, onde tinham lá 50 pilotos aproximadamente inscritos. E do primeiro ao 20º, a diferença eram 3 décimos de segundo. Nossa. Imagina quanto que era do primeiro para o segundo para o terceiro. E ali tinha uma mescla, né? Tanto pilotos super renomados da Stock, pilotos aqui da Porsche Cup, pilotos de outros campeonatos de fora. E o que a gente, nosso objetivo aqui é o quê? É entregar essa igualdade para que a gente tenha uma disputa verdadeira na pista, disputa de pilotos. Agora me conta uma coisa, eu fiz até uma brincadeira no começo com o Steve McQueen. Steve McQueen talvez seja o maior gentleman driver da história, né? Porque ele era um ator, um diretor e corria por diversão, não era a profissão dele. Quem é que são os pilotos principais hoje da Porsche Cup na Challenge, que são as etapas convencionais, na Challenge e na carreira, na Sprint, que são as etapas convencionais de 6 etapas no ano curtas, e na Endurance, que é que eu vou participar. Tem uma mescla muito legal de gentleman e de profissionais também. Sim, eu falo que os nossos gentlemen, eu não uso essa terminologia, porque numa corrida eu acabei de falar que tem 3 décimos de segundo do primeiro ao 20º, não tem gentileza com ninguém, é verdade, né? É verdade. Não tem gentileza. E grande parte dos nossos pilotos não vivem do automobilismo, mas são também super ultra competitivos no que fazem profissionalmente. E trazem esse nível de competição, de compromisso, aqui para a competição da Porsche Cup. Então está todo mundo lá brigando por milésimos e décimos de segundo. Eu diria que na carreira a gente tem ali quase que um grid sem favoritos para ganhar
campeonato não é 100. Acho que está entre 5 ou 6 ali, fácil para ganhar o campeonato na geral. Se destaca lá o Miguel Paludo, que já tem vários títulos, o Marcel Miller também, que já tem, o próprio Werner Negebauer também, que também é super rápido e experiente, ao seu Feldman também, que faz corridas aí espetaculares, e alguns que estão chegando ali mais próximo, o Lucas Salles, o Lineu Pires, o Renan Pizzi, tanto é que é o reflexo, né? Nós tivemos até agora 4 corridas, 4 vencedores diferentes. Na Challenge é a mesma coisa, né? O próprio Tomazoni, que lidera lá, que vai ser meu companheiro de equipe, hein? Esse acelera. Começou bem, com uma responsabilidade. Responsa. Mas o Tomazoni, a própria Antonella, né, que começou agora, mas já está andando muito bem. São vários que competem ali. Então eu também diria que não tem favorito não, cara. A história da Porsche Cup, os campeonatos sempre são decididos ali na última bateria da última prova. Então explicando para vocês, dentro da Porsche Cup existem 2 campeonatos. O campeonato Sprint, de 6 corridas no ano, que são 2 corridas curtas no final de semana. Sim. E o campeonato Endurance, que é o que eu vou correr, que são 3 corridas, 3 finais de semana no ano, são etapas longas, né? Na Sprint você tem esses pilotos que o Denner falou, que são pilotos muito rápidos, mas que não vivem do automobilismo, né? Que tem aí realmente uma velocidade muito legal. As corridas estão muito legais de assistir. E na Endurance é legal que a gente vê uma mescla. Por exemplo, eu poderia convidar para correr comigo um piloto da Stock Car. O Rubinho corre com o Franco Giafone, né? A gente vê vários pilotos da Stock aí correndo, mas aí existe uma equalização também entre as duplas. Não dá para vir 2 feras para brigar também. Sim. Os pilotos de campeonatos como a Stock ou campeonatos internacionais e tudo são classificados como platino. Não pode se formar uma dupla entre 2 platinos. Perfeito. Mas pode se formar uma dupla entre um platino e, no caso, você que é um ouro, que é um piloto classificado, um piloto da Porsche Cup. Se você vem com esse piloto platino, ele traz com ele um pouco mais de peso, porque estamos entendendo que ele tem uma performance um pouco maior. Você leva um peso intermediário. Ou se a gente pegar alguém... Peso é o lastro mesmo no carro, peso exatamente. físico. E se a gente pegar alguém que está lá na tua categoria também, que é a Challenge, mas que está na Rookie, são pilotos que estão começando, iriam um pouco mais leve do que você. Então, existe uma média desse peso, né? Então, você usou lá o exemplo do Rubinho. O Rubinho, que é um piloto perfil mais alto de peso, contra algum piloto que acabou de entrar lá na Rookie da 4.0. O que você ia fazer? Pegar o peso dos dois, somar, dividir e falar, o carro vai com esse peso. Então, ele ia ter a vantagem de correr com o Rubinho, mas o Rubinho trazendo um pouco mais de peso para o carro. O Rubinho ia ter a desvantagem de correr com ele, que não é um piloto tão experiente, mas ele ia trazer um carro um pouco mais leve, entregando um pouco de vantagem para o Rubinho. Explica um pouquinho mais para o pessoal, Denner, sobre as categorias que a gente tem na Cup hoje. A gente tem a carreira, a Challenge e a Trophy, certo? Sim. Os níveis são Trophy, a categoria para quem está começando, exatamente. A Challenge é a segunda e a carreira é o topo com os 992, é isso? É isso aí. Os carros são 992 na carreira, 991.2, que é o 4.0 na Challenge, e o 3.8 na Trophy. Como você falou, que é o carro que está começando, que é para os pilotos que estão começando, é uma corrida, tem menos corrida no fim de semana, é uma bateria só, menos utilização de pneus, ela tem um custo também mais baixo, mas ela é principalmente desenvolvida para aquele piloto que está começando. É muito interessante porque ela é uma categoria escola, ele não chega lá, pega um carro e vai e corre. Junto, a categoria oferece um coach para ele, além do engenheiro e mecânico, um coach para ele que fica 100% com ele durante o fim de semana, dando todos aqueles toques, isso na Trophy, dando para ele todos aqueles toques que ele precisa, e muitas vezes até trocando de lugar. Agora deixa que o coach isso guia, é uma coisa muito legal na categoria também. E o piloto vai do lado, entendendo o que está de correto, o que não está, tudo sempre acompanhado pela telemetria. Onde o piloto não pode mentir não, porque lá mostra onde freou, onde acelerou e exatamente. Tudo que acontece lá pode ser fracionado por segundos, ou até mais do que segundos, ou por décimos de segundo, e que dá para saber como foi a condução dele. Então, por exemplo, numa freada, ele freou antes do ponto, depois do ponto, ele colocou muita carga no pedal, não colocou, como é que é a progressão da freada dele, como é que é o ângulo de direção, como ele posicionou o carro na pista, em que momento ele reacelera, qual o percentual. Tem uma série de detalhes que é muito interessante, que o piloto, quando ele entra, geralmente ele fica fissurado e apaixonado por aquilo. E nesse primeiro momento é o quê? É uma competição dele com ele mesmo. Perfeito. Melhorar os seus limites. E quando isso tudo é monitorado e tem uma instrução, isso acontece muito mais rápido, muito mais prazeroso e
e o piloto consegue enxergar, e a gente também, qual o potencial dele. E quem está nos vendo aí, que tem Porsche, tem outro carro esportivo, faz track day, curte, a Trophy exatamente abriga esse tipo de público que gosta de pista, que tem ali aquela vontade, mas que tem um pé atrás com o automobilismo. É exatamente isso, abrigar quem tem essa paixão. Eu acho que quem já tem essa paixão, que vai para o autódromo, andar com track day e tudo, e às vezes quer um pouco mais, né? Porque esse negócio de corrida é sempre assim, você quer o próximo degrau, você quer o próximo degrau. Então aí para isso a Cup é um ótimo estágio, porque ele deixa de estar num carro de rua, vai para um carro de corrida. Primeiro que a segurança dele aumenta muito, né? O nível técnico de pilotagem melhora muito, porque ele vai correr com pneu slick, ele vai correr com um carro preparado para a corrida de fato. E a instrução, que é um negócio que faz toda a diferença para ele fazer isso de forma super correta. Às vezes a gente vê algum piloto que é super talentoso, mas a falta da instrução, ele está muita velocidade, muito ímpeto. Ele está indo para um caminho não tão correto. Então aqui ele consegue ser guiado e está no caminho 100% correto. Vou dizer que na época do Steve McQueen não tinha toda essa moleza para quem estava começando a correr, não. Vamos lá ver a sala de motor. Ó, aqui a gente tem muito pit stop. Antes da sala de motores, vamos ver dinamômetro, é isso? É isso aí. Quando os carros chegam da corrida e a gente tem qualquer dúvida nos motores, câmbio, tudo que envolve a potência do carro, a gente faz um tira-teima aqui no dinamômetro, né? Então, vem pra cá. Mas aí não é um Cup, hein? Esse é um outro brinquedo. Esse é um 934,5. Nossa! E eu estou preparando ele, vou correr em Le Mans Classic com ele esse ano. Nossa, que legal, E vou também correr no Rensport. Que coisa maravilhosa, hein, Denner? A gente precisa fazer uma outra matéria só para falar disso, né? Vamos fazer uma matéria só para falar de Porsche clássico, que essa é a minha cachaça, eu diria assim. Que ano é esse aqui mesmo? Esse aqui é 1977. Ele pesa 1.000 quilos, 1.050 quilos. Dependendo da pressão do turbo, ele pode ir até 650 cavalos. E era um dragãozão na época, né? Super histórico aí, a paixão. Para afinar um carro desse é uma arte, Esse dinamômetro, eu nem sabia que ele estava aqui. Esse dinamômetro a gente usa para os Porsche Cup. Para afinar ele aqui, precisa de um pouquinho de tempo, né? Pegar um fim de semana, dia tranquilo, porque ele tem um sistema de turbina, intercooler refrigerado a água e um sistema de injeção com bomba injetora, igual aqueles carros a diesel antigamente. Então é tudo mecânico, 100% mecânico, não tem nada eletrônico aqui. Então você precisa ir lá, voltar lá na mecânica pura, que eu adoro, que é a minha formação, e ficar ali mexendo na bomba injetora e testa, e põe um pouquinho mais de gasolina, um pouquinho mais de ponto de ignição, e mexe aqui, tira a temperatura e tal, até achar o ajuste ideal. É para mecânico isso aqui. Denner, me fala uma coisa, como é que você conseguiu essa liberação deles para poder mexer nos motores e câmbios dos carros deles aqui no Brasil, fora da Alemanha? Porque normalmente nas Porsche Cup do mundo inteiro o carro volta para a sede para ser reparado, para ter toda a manutenção lá. Como é que foi esse processo para conseguir isso? Sim, volta para a sede, e quando não volta o carro inteiro, volta pelo menos o motor e o câmbio para isso. Vamos andando aqui para o pessoal. E tem até um lacre para isso, né? Então não é permitido. Eu coloquei isso lá, quando a gente começou, eu coloquei como uma condição. E por que eu coloquei? Primeiro com a dificuldade que a gente tem, né, de mandar para fora, voltar e tudo mais. Mas principalmente porque eu não sou piloto, eu sou mecânico e eu prezo muito esse time de mecânicos aqui. E eu acho que o Brasil tem condições, tem nível intelectual para fazer o trabalho. Então eu falei, pô, não é possível o Brasil não fazer as suas próprias manutenções aqui. E, lógico, assim como tudo, tive que provar para a Porsche isso. Mas hoje, então, a gente faz a manutenção de todos os motores, de todos os câmbios, parte dos engates, a parte eletrônica, enfim, 100% da manutenção é feito aqui no Brasil. E a hora de planilha, chegou na hora de abrir, de revisar, pode estar bem, pode estar funcionando, você tem que seguir o script à risca. Sim, tem horas de vencimento e aí, naquele momento, você vai lá, abre, faz a manutenção, porque isso, inclusive, né, é sabido, te deixa até tudo muito mais econômico. Então, a manutenção preventiva, ela é muito mais saudável. Esse é um 3.8 ou 4.0? Esse é um 4.0. Entende de olhar. Esse é um 4.0 de 991, é o motor exatamente do carro que você vai usar, que é muito parecido com o do 992. O do 992 é um pouquinho mais sofisticado, principalmente o sistema de admissão. A gente costuma ver que todos os motores, né, tem um corpo de borboleta, ou tem 6 borboletas para cada cilindro. O do 992 não. Tem uma borboleta mais 6 borboletas para cada cilindro.
Então ele entrega uma potência muito mais linear. Esse aqui já entrega bem linear, mas o outro, que é um avanço, ele entrega muito mais linear. E aqui a gente tem o câmbio, apesar de ele ser aqui borboleta e tudo, não é um câmbio automático, é um câmbio automatizado. É um câmbio sequencial, em forma de borboleta, que no 991 ele é acionado por um compressor pneumático, que quando você aperta as borboletas, você libera a pressão e ele faz a mudança de marchas. E no 992, um pouco mais sofisticado, já é elétrico. Então ele tem engates ainda mais precisos e mais suaves do que o do 991. Conforme ele vai rodando esse que a gente chama de Rolex, chama-se Rolex isso aqui, ele vai mexendo nos garfos e engrena uma marcha, engrena outra, aí, tá vendo? Engrenou uma marcha ali, desengrenou. Então, cada vez que você está lá, que você dá uma clicada, acontece um movimento desse, ó. Perfeito. Deu mais uma clicada, acontece outro movimento desse, né? Então, e aqui, onde tem os dogs, né, que são os encaixes, eles encaixam lá. E quando faz aquele barulho que não engata bem, é porque os dogs estão esfregando um no outro. Aqui a gente tem um motor aberto, né? Olha só, galera, que complexidade. Olha aqui. só, uma bomba de óleo, uma peça desse tamanho, né? Com vários níveis. É tudo... E dá para ver a metalurgia, né? Como é que ele é... O brilho, né? Tudo exatamente. Forjado. Tudo para não ter arrasto, né? Até mesmo do óleo aqui e tudo mais. Então é super interessante. São os fluxos de óleo que lubrificam uma peça que vai aqui, chamada Variocam, que ela varia o ponto do comando de acordo com a rotação. Nossa. Entregando um pouco mais de potência, tanto em baixa como em alta rotação. O que para carro de corrida não é muito comum. Mas, nada comum, né? Mas no caso da Porsche existe isso. E todos esses motores não são injeção indireta, são injeção direta. O que eu quero dizer com isso, né? É o bico injetor injetando o combustível na câmara de combustão direta. Então ele tem um sistema de flauta e bicos injetores que injeta lá dentro, ou seja, não tem nenhum tipo de perda pelo sistema de duto de admissão. Perfeito, então você tem uma queima muito melhor. Denner, obrigado por esse tour. Eu acho que quem gosta dessa cachaça aqui tá vibrando com todo esse acesso que a gente está tendo aqui. Parabéns pela tua história. E eu vou continuar aqui andando um pouco mais, conhecendo outros pontos aqui da Cup também. Quem é que a gente vai visitar agora? Vamos lá. Obrigado. Aproveitar para apresentar aqui a turma que trabalha nessa sala. Zé Augusto. Tudo bem? Rogério, Vitor e Andrei, que está aqui, ó. Eles são responsáveis por todo esse coração dos carros aqui, que envolve basicamente motor e câmbio. Que legal, parabéns, turma. Que trabalho fantástico vocês fazem. Eu acompanho as corridas aí e vibro de ver as disputas e tudo super equalizado. Então, nasce aqui, pessoal. Aquele champanhe que o piloto estoura lá, nasce tudo aqui. Na verdade, nasce até antes com o planejamento. Passa por aqui essa parte fundamental. Então, é muito importante aí ter todo esse DNA e paixão aqui para fazer a coisa acontecer, né, Daniel? Legal. Obrigado demais. Então, vamos continuar esse tour por aqui. Vem com a gente. E, galera, aqui a gente está na sala de engenharia. Tudo isso que vocês estão vendo lá precisa ter um controle muito sério aqui de planilha, né, Enzo? Conta pra gente como é que funciona o trabalho de vocês, quantos engenheiros vocês têm aqui e como é que uma peça não entra e nem sai de um carro lá sem a permissão de vocês, é isso? É isso. Hoje a gente tem ali uma gestão visual, né, como vocês podem ver, de qual é o status da revisão de cada um dos 76 carros. Essa gestão ela é feita através de tudo que os mecânicos realizam ali na linha de manutenção, é registrado via computador, eles têm um checklist ali para seguir. Desse checklist, essa informação vem aqui para a engenharia, para a gente ter certeza ali que todo o trabalho necessário está sendo realizado aí. O carro que eu vou correr é esse aqui do Marcelo Tomazoni, que faz o campeonato da Sprint, que são as 6 etapas. Exatamente. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá. Tem 2 amarelinhos aqui e 3 verdinhos. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que ele tem algum trabalho a ser feito ainda de funilaria e esse carro, ele é o 9º carro da ordem de revisão, ele não foi lavado ainda, então a hora que ele for lavado e entrar na revisão, fizer a funilaria, ele vai ficar todo verde aqui. E só que a parte de motor já está 100%, já tá okay, câmbio 100% e não tem nada pendente. Não tem nada pendente. Só tem o piloto que vai acelerar junto com o Tomazoni aí na Endurance. A gente falou bastante aqui da parte
técnica, da parte de engenharia, de história, mas o Vini é o cara que vai receber você aqui na Porsche Cup se você for acelerar um desses Porschões aqui. Conta um pouquinho pra gente, Vini. Aqui, como a gente conversou com o Denner, vocês têm desde os pilotos que não têm experiência até pilotos mais profissionalizados, então é muito importante a gestão esportiva de relacionamento. Como é que é o caminho para quem te liga e quer conhecer a categoria, quer estar aqui com vocês? Ele passa por quais estágios? Legal. Então, o que você falou hoje, a Porsche Cup ela tem uma plataforma bem completa, desde um piloto que não tem nenhuma experiência, que vai começar no automobilismo. A gente tem uma escola de pilotagem e esse piloto ingressa na categoria Trophy, até os pilotos que têm mais experiência, já têm mais vivência no automobilismo e acabam entrando na categoria Challenge ou na categoria Carreira. Então, esses pilotos normalmente nos procuram, seja através do nosso site, seja através de algum contato direto no Instagram, e aí a gente entende aonde esse piloto se encontra, em qual fase da carreira dele, e a partir daquele momento a gente desenvolve um trabalho de entender onde ele vai entrar melhor aqui na Porsche Cup, e quais passos ele precisa dar. Então é um trabalho bem customizado de acordo com a experiência de cada um e estágio na carreira de cada um. Muita gente deve estar se perguntando quanto é que custa essa brincadeira. Obviamente não é barato, pessoal. O automobilismo é um esporte muito caro, então existem alguns pilotos aqui que já têm uma vida consolidada, que estão aqui realmente para diversão, e existem pilotos que são profissionalizados aqui, né? Trazem os próprios patrocínios para ajudar aqui. No meu caso, eu tenho muitos apoiadores que estão tornando isso aqui possível. Então vocês oferecem toda essa plataforma de retorno de mídia também, todos esses relatórios, tudo isso que o piloto precisa para estar junto com os patrocinadores, desde a parte da adesivagem do carro, toda essa gestão aí pode estar aqui com vocês. Claro, a gente costuma dizer que a gente oferece uma plataforma bem completa também nesse sentido de apoio para os pilotos. Então, desde o momento de desenvolver o layout do carro, de criar, de compor as marcas, de ajudar eventualmente os pilotos a prospectar um patrocínio, todo esse atendimento também dentro dos eventos, a parte de relacionamento. Então, a gente oferece para as empresas que patrocinam os pilotos os pacotes de relacionamento, para que o piloto realmente se preocupe em ir para a pista, sentar no carro de corrida, acelerar, fazer o final de semana dele de corrida e que a gente possa cuidar de todo o resto. E eventualmente tornar isso aqui, que pode ter começado com uma diversão, num business também, né? Tem muitas histórias assim, né? Claro, tem muitos pilotos que acabam aqui começando de uma forma, de uma brincadeira, às vezes em família, às vezes entre amigos, e às vezes eles chegam até a Carreira Cup, acabam ganhando corrida, disputando corrida, tem patrocinadores, então acaba virando uma profissão, seja ela a primeira profissão, seja a segunda profissão, a gente tem algumas histórias assim também. Então, isso aí faz parte da minha vida, tomara que continue por muitos anos. Claro. Vini, obrigado pela receptividade. Valeu. Espero que a gente faça um ano fantástico, espero que vocês tenham curtido aqui todo esse rolê super legal aqui na sede da Porsche Cup e a gente vai pra pista em breve. Tamo junto, valeu.